Olá, oitavo ano. Vamos para mais uma aula de matemática? Aqui é a professora Neudes e o tema da aula de hoje é a continuação do estudo dos triângulos. A gente já viu a classificação dos triângulos quanto às medidas dos lados, né? E agora a gente vai classificar os triângulos quanto às medidas das aberturas dos ângulos, certo? Já estudamos, né, como a gente faz a medida do ângulo de de uma figura, né, que apresenta os ângulos. Então, a gente usa o aparelho, o transferidor, né, para a gente estar medindo os ângulos. Então, nós temos aqui 3 triângulos, certo? E a gente vai classificar cada um deles de acordo com a medida, né, das aberturas. Abertura do quê? Dos ângulos. Isso aqui, ó, é uma abertura. Por que eu chamo de abertura? Porque o livro está dizendo isso. Olha, aqui é como se fosse um pedaço de reta, aqui o outro. Na verdade é isso, né? Então, se aqui fossem 3 palitos, você pegasse esse palito e juntasse para cá, o ângulo ia diminuir. Se você abre ele, o ângulo vai aumentar. Então, por isso que a gente fala a abertura do ângulo, certo? Então, vamos observar o primeiro triângulo. Esse é um triângulo acutângulo. Por que ele recebe esse nome? Gente, porque todos os ângulos internos são agudos. Olha, temos os 3 ângulos, todos os 3 são agudos. O que é um ângulo agudo? É aquele ângulo que mede menos que 90 graus, tá? Então, os 3 ângulos internos são agudos, ou seja, são menores que 90, por isso ele é chamado de um triângulo acutângulo. Esse aqui é um triângulo retângulo. É muito simples você identificar um triângulo retângulo, porque você olha e tem esse símbolo aqui, esse quadradinho aqui com um pingo no meio. Por quê? Quer dizer que esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. Olha, se você posiciona aqui, dessa forma aqui, esse risquinho aqui fica aqui, né? Esse risquinho aqui, bem aqui no cantinho, no vértice, aí você começa a contar. 0, 10, 20, 30 e vem aonde aqui? 90 graus, olha, 90, ele mede 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. E por último, nós temos aqui o triângulo obtusângulo. Por que ele tem esse nome? Porque ele possui um dos 3 ângulos maior que 90 graus. Observe que esse ângulo aqui ele deve medir uns 100 ou 120 graus. Ele é maior que 90 graus, certo? Então, o triângulo obtusângulo tem um ângulo interno obtuso, ou seja, de medida maior do que 90 graus e menor do que 180, claro. Então, é isso. Aqui estão os 3 triângulos, representando cada um deles um triângulo com nome diferente, de acordo com a medida dos seus ângulos. Continuando aqui com o estudo dos triângulos, nós vamos observar esta imagem aqui e lembrar de um conhecimento que a gente já adquiriu, né? Não sei se vocês lembram, que se eu somar as medidas dos 3 ângulos internos de um triângulo, a medida é sempre 180 graus. Não podemos esquecer disso, que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é 180 graus, certo? E se eu pegar um ângulo interno com o seu ângulo adjacente, ou seja, aquele que completa ele aqui do lado de fora ou do lado de fora com o de dentro, e essa volta aqui é a metade, né? Então, é 180. Se eu somar x com esse ângulo aqui, não está representada a quantidade, mas eu sei que se eu somar os dois, eu vou ter 180 graus. O que quer dizer isso, gente? Aqui nós temos um transferidor que é a metade.
da volta completa. A volta completa é 180 de um lado, mais 180, que vai fazer os 360 graus, não é isso? Se você colocar os dois transferidores junto, aliás, a outra metade, você completa a volta, que é os 360 graus. Então, se você colocar aqui, olha, deixa eu colocar dessa forma aqui, assim, você nota que você vai fazer isso, olha, a volta aqui até chegar aqui. Então, quando eu faço essa volta aqui, eu tenho a metade da volta completa, que é a metade de 360, que no caso é 180 graus. Se você observar aqui no transferidor, começa no 0, vai de 10 em 10, né? 0, 10, 20, vai até 180. A mesma coisa se você contar de lá para cá, também vai para os 180 graus, certo? Então, a mesma coisa se eu somar Z com esse ângulo aqui vai dar 180, se eu somar o Y com esse ângulo aqui do lado de fora, que é o seu, a gente chama esse ângulo mais esse, eles são suplementares, certo? O que são ângulos suplementares? São ângulos que se eu somar os dois vai dar 180 graus. Um ângulo ele é suplementar do outro se a soma dele com esse outro for 180 graus, certo? Então é isso, pessoal. Esse ângulo que está do lado de dentro, esse ângulo que está do lado de dentro é o ângulo interno e o ângulo do lado de fora é o ângulo externo. Se eu somo o ângulo interno com o externo suplementar, adjacente a ele, ou seja, que estão do mesmo lado aqui da reta, eu vou ter 180 graus, ou seja, os dois são suplementares. Então, essa propriedade a gente não pode esquecer, porque vai aparecer problemas para vocês resolverem, ou seja, vai dar a medida de um desse. Por exemplo, se y vale 40 graus, qual é a medida do outro? Então, você vai pegar 180, tira 40 e o que sobrar é desse, porque eu já sei que se eu somar os dois, dá 180, não é isso? Então, essa informação a gente não pode esquecer, tá bom? Então, além dessa informação de que se eu somar o ângulo interno com o seu adjacente, ou seja, aquele que está do mesmo lado que ele da reta, eu tenho 180, tem mais uma informaçãozinha aqui. Esse ângulo aqui é adjacente a esse. O X e o Z não são ângulos adjacentes ao ângulo E, certo? Não são. Quem é adjacente de E é o Y. Agora, tem uma outra propriedade que a gente não pode esquecer. Se eu somar X com Z, a medida do ângulo X com a medida do ângulo Z, eu vou ter exatamente a medida desse ângulo aqui. Por quê? Porque esses dois aqui são ângulos não adjacentes a ele, tá? Então, se eu somar os dois, eu vou ter exatamente a medida desse aqui. Então, esse ângulo é a soma dos dois ângulos que não são adjacentes a ele, tá? Não vale somar esse aqui, que está juntinho dele, que é adjacente a ele, ok? Então, é mais uma propriedade para a gente não esquecer, que a soma dos ângulos não adjacentes a um ângulo externo, tá? A soma dos dois é exatamente a medida desse ângulo aqui, externo. A mesma coisa vai valer aqui. Por exemplo, se eu marcar aqui um ângulo aqui, tá? Aqui, daqui até aqui, se eu somar o x com y, eu vou ter a medida desse ângulo aqui, certo? A mesma coisa vale para cá, enfim. A soma dos dois ângulos, tá aqui, ó. A medida da abertura de um ângulo externo, qualquer, seja esse ou esse do lado de fora, tá? É igual à soma das medidas das aberturas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ok, pessoal? Temos aqui um exemplo rapidinho, tá? Disso que a gente acabou de falar. Olha, vamos determinar a medida x, que é esse ângulo externo. Então, o ângulo adjacente ao ângulo x é esse aqui, né? Esse ângulo aqui,
ele é suplementar a x. Se eu somar esse aqui com esse dá 180. Tá, mas eu quero descobrir qual é a medida de x. Aqui não está marcando e eu preciso dar a resposta. Já aprendemos que a medida desse ângulo externo aqui é igual à soma dos dois ângulos que não são adjacentes a ele. Então, basta eu somar 75 com 36 e eu vou ter a medida desse ângulo externo. Tá aqui, ó. X é igual ao quê? A soma dos dois, ou seja, 75 graus mais 36 graus, que vai dar quanto? X é igual a 111 graus. Aí eu descobri qual é a medida desse ângulo. Então, são probleminhas como estes que vocês terão que resolver. É muito simples, tá? E boa sorte a todos na resolução das atividades que vêm a seguir.